O Banco Central, me parece, tem três grandes preocupações. Preocupações essas que discutimos, inclusive, no âmbito da ABCripto, da Associação Brasileira de Criptoeconomia. Sou um dos coordenadores do grupo de trabalho voltado especificamente para stablecoins. E hoje a ABCripto representa 85% do market share, e aqui já trago, então, até pelos discursos de todos e todas, podemos concluir que existe, sim, uma uniformidade, uma harmonia entre os participantes do mercado quanto à qualificação jurídica das stablecoins e a sua proposta de regulação. As três grandes preocupações, me parece, são as seguintes: proteger a política monetária, proteger a integridade do sistema financeiro e garantir que a competência para regular esse mercado seja do Banco Central. E quanto a isso, me parece que ninguém discorda. Todos aqui convergimos. E é exatamente o que nós queremos ver endereçado nesse projeto de lei. A pergunta desse debate, portanto, nunca foi se nós vamos proteger essas três preocupações. É como vamos proteger da melhor maneira. A pergunta que nos reúne hoje aqui é a seguinte: stablecoin é moeda eletrônica ou é ativo virtual? Quem já respondeu isso, como já antecipado pelo colega Rodrigo, foi o próprio legislador e, inclusive, o próprio Banco Central. A Lei 14.478 ela já diz lá no seu artigo 3º que ativo virtual não é moeda, ela não é moeda estrangeira e não é moeda eletrônica. E foi dentro dessa moldura da Lei 14.478 que o Banco Central editou as resoluções 520 e 521 e chamou a stablecoin do quê? De ativo virtual. Inclusive, nós estamos no período de obtenção das licenças das prestadoras de serviços de ativos virtuais. Nós temos aí dezenas de participantes do mercado estruturando suas operações para protocolar seus pedidos, partindo da premissa de que stablecoins são ativos virtuais. O que eu apresento aqui não é nada de novo, nem contra o regulador. É importante deixar isso claro. O que queremos aqui é preservar a própria lei e preservar algo que o próprio Banco Central já definiu. E o que seria então stablecoin? Stablecoin, em termos bem resumidos e bem simples aqui, considerando os 10 minutos de fala, stablecoin é um ativo virtual cujo valor é referenciado a uma moeda, que já existe. Ela promete sempre um valor perto de R$1. Ela sempre promete um valor perto de moeda estrangeira. E para sustentar essa promessa, o emissor mantém reservas como lastro. Então o lastro pode ser composto por dinheiro, depósito, títulos públicos, outros bens e direitos. E aqui cabe uma comparação muito elucidativa, deputado. Houve um tempo, até o acordo do Bretton Woods, em que o dólar era lastreado em ouro. Para cada dólar, havia ouro guardado no Tesouro dos Estados Unidos. E, no entanto, em nenhum momento da história, alguém confundiu o dólar com o ouro. O dólar era a moeda e o ouro era o lastro. A stablecoin funciona, guardadas as devidas proporções, pela mesma lógica. Ela tem reservas que lhe dão lastro, mas ela não é essas reservas. E não é a moeda cujo valor se referencia. É um ativo virtual. Uma nova classe de ativos que foi criada pela Lei 14.478. E as stablecoins não são moeda por duas razões muito simples. A primeira, o Rodrigo já antecipou, a moeda obriga, ela tem o poder liberatório. Então, quando você paga com R$100, o credor ele é obrigado a aceitar. Com a stablecoin, ninguém é obrigado a aceitar nada. Ela só circula se as duas partes concordarem, aquilo que a gente chama, em aspectos jurídicos, como dação em pagamento, quando o credor aceita receber coisa diversa daquela que foi estipulada para fins de liquidação da obrigação. E a segunda é, a moeda é emitida pelo Estado. É soberania. A moeda é significado de soberania. A stablecoin não. A stablecoin é emitida por um participante, por um particular, por um player privado. Mas o ponto central do debate não é esse. Quero aqui tentar direcionar o foco do nosso debate. O debate é a proposta de tratar a stablecoin como se fosse moeda eletrônica. Mas embora elas possam parecer iguais, moeda eletrônica e stablecoins são completamente diferentes. Sobre a moeda eletrônica, a lei exige 4 grandes características para que um determinado fenômeno seja qualificado como moeda eletrônica, e a stablecoin não reúne nenhuma dessas 4 características. A primeira, um saldo numa conta controlado por uma empresa emissora, em nome de um cliente identificado. Na stablecoin, não existe uma conta. O ativo virtual ele fica numa carteira que o emissor não controla. Segunda característica, toda transferência de moeda eletrônica passa pela empresa emissora. Isso é primordial na moeda eletrônica. Na stablecoin, essa transmissão ela acontece direto na rede, de uma carteira para outra, sem a participação direta do emissor. A terceira característica, o aporte e a conversão. Na moeda eletrônica, você deposita R$1
ela vira o seu saldo e depois ela volta a ser o mesmo real. Existe uma mão dupla, é entre aspas aqui, o mesmo dinheiro. Na stablecoin não. O ativo virtual é criado quando você entra, quando você sai ele é queimado, destruído, enfim, e contra uma cesta de ativos de reserva à parte. A quarta, e essa é uma das mais importantes aqui para o nosso debate. A moeda eletrônica ela funciona num circuito fechado. A stablecoin ela circula de maneira aberta e global, de pessoa para pessoa, e os controles regulatórios ficam com as entidades que listam esses ativos. Por tudo isso, insistir que a stablecoin é moeda eletrônica é como aplicar a um e-mail as regras que nós temos de carta registrada dos Correios. A carta registrada ela percorre um circuito fechado e controlado, sob a guarda dos Correios, dentro do território nacional. O e-mail é outra coisa. Embora possa parecer correspondência numa perspectiva lato, assim, distante, o e-mail é outra coisa completamente diferente. O e-mail viaja direto de um ponto ao outro, cruzando fronteiras em segundos. Não são duas versões do mesmo serviço, são arquiteturas completamente diferentes, o que justifica a distinção de natureza jurídica. E por que isso importa para o Brasil? Por que estamos nessa audiência pública hoje? Por duas grandes razões. A primeira, temos uma oportunidade histórica. A economia do mundo está digitalizando. Então, ou o Brasil acompanha isso, ou estaremos para trás. O que temos diante de nós é a chance de acompanhar esse movimento, fortalecendo a nossa própria moeda, a internacionalização do real. O Brasil é uma das maiores economias do mundo, salvo engano, top 10, perto do top 10. Mas o real está lá pela 23ª posição, se a gente for analisar a predominância de moeda. A stablecoin de real pode ser a chance mais concreta em décadas de fechar esse descompasso e finalmente atrair capital para o país, desde que a stablecoin possa ser utilizada globalmente. E essa é a diferença decisiva. A moeda eletrônica, em real, ela não sai do Brasil. A stablecoin, como ativo virtual, ela sim pode viajar internacionalmente, como inclusive o Banco Central regulou na Resolução 520, estabelecendo 4 espécies de operações com ativos virtuais como incluídas no mercado de câmbio. Pagamento e transferência internacional, uso internacional de cartão, saque autocustodial e a compra, venda, troca de stablecoins. O segundo ponto importante que eu destaco aqui desse debate histórico, a lição de quem já passou por essa decisão antes de nós. Então temos que analisar o que está acontecendo no cenário global. Os Estados Unidos regularam as stablecoins no Genius Act e não as trataram como moeda nem como moeda eletrônica. Criaram uma categoria nova e específica, o que denominaram de Payment Stablecoin, e estabeleceram que ela não pode ser tratada como moeda nacional para preservar o que a torna útil, a circulação livre e global. Guardadas as devidas proporções, é o que nós temos hoje com a Lei 14.478, quando nós temos a definição de ativo virtual como uma representação digital de valor utilizada para fins de pagamento. E isso justifica, colega Cid, a mudança do gráfico quando mostra que passou-se a optar por ativos virtuais estáveis, as stablecoins, para a realização de pagamentos transfronteiriços. E o segundo ponto, que o substitutivo, apresentado pelo deputado Lucas Ramos, endereça muito bem, para que não fiquemos de fora desse mercado. É a criação, na mesma lei, de um regime de reciprocidade para emissores estrangeiros. É a reciprocidade que vai permitir que o nosso mercado converse com os mercados lá de fora. Sem essa regra de reciprocidade, o Brasil ficaria de fora de um dos maiores mercados de ativos virtuais do mundo e da projeção da nossa moeda, o real. Então aqui vimos um exemplo do que pode dar certo. Agora vamos para o outro lado, do que eventualmente pode não dar certo. E o que pode ser um exemplo a ser verificado? A Europa. A Europa fez o caminho oposto na sua legislação, a legislação conhecida como MiCA, Market in Crypto Assets, e tratou a stablecoin pela lógica de moeda eletrônica. E não está dando certo. O emissor passou a precisar de, em termos aqui bem pragmáticos, de 2 licenças ao mesmo tempo. E a própria autoridade bancária europeia, e isso é reconhecido, existe esse pronunciamento e consta, inclusive, da nota técnica elaborada pela Bcrypto, que a autoridade bancária europeia reconheceu que essa dupla licença gerou ônus desproporcionais e mais burocracia do que proteção. O resultado, que aconteceu lá na União Europeia, stablecoins super importantes saíram das plataformas europeias e as operações migraram para outros países. E há um efeito ainda mais direto. Presa ao circuito fechado da moeda eletrônica, a stablecoin perde justamente aquilo que a torna útil, que é a circulação global. Ela vai deixar de conversar com as demais stablecoins no ambiente global e o mercado nacional vai acabar isolado.
Por isso, senhor presidente, chego à conclusão. A forma de endereçar as preocupações do Banco Central é o substitutivo apresentado pelo deputado Lucas Ramos já trilha. E registro, assim como o Rodrigo aqui destacou. O substitutivo do deputado Lucas Ramos foi amplamente construído com participação do mercado e participação conjunta do Banco Central e do governo. Ele transforma o projeto num marco próprio que assegura a competência do Banco Central, então nós estamos endereçando aqui uma preocupação do Banco Central, e importa para o ativo virtual todas as salvaguardas que o regulador, com razão, exige. As salvaguardas exigidas pelo regulador são muito importantes. Só que o ponto é, vamos trazer as salvaguardas sem mudar a natureza jurídica. E, no final das contas, é o consumidor que está ganhando quando o Brasil aprova esse marco. Encerro aqui as minhas palavras com um sentimento de orgulho, senhor presidente. Em ativos virtuais, o Brasil deixou de ser seguidor para se tornar protagonista. Aprovar esse substitutivo é transformar essa liderança, finalmente, em lei e reconhecer que o Brasil quer ser protagonista e não mais a plateia na economia digital. É por isso, senhor presidente, que o substitutivo apresentado pelo deputado Lucas Ramos merece ser aprovado tal como apresentado. Estas são as minhas considerações, permaneço à disposição desta comissão e agradeço.